A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu gostaria de dividir uma palavra com os irmãos aqui nessa manhã, essa noite, e acredito que todos nós temos uma pergunta na nossa vida para nós fazermos e respondermos. Como é que viveremos o nosso sucesso? Porque ninguém levanta de manhã cedo para dizer assim: hoje eu estou doido para fracassar. A mulher não vai para a cozinha dizendo isso, né? Eu estou doida para fracassar. Ou o homem vai para a cozinha, estou doido para fracassar. Quero tomar banho hoje, quero que o chuveiro queime na hora que eu estiver tomando banho. Que o sabonete acabe. Que a água acabe. Né? Hoje, quando eu estiver indo para o trabalho, eu quero que o ônibus quebre. Não precisa, né? Se chover, eu quero que o pneu do carro fure. Ninguém pensa nessas coisas, né? Todos nós queremos saber como viveremos o sucesso na nossa vida. E quando eu falo de sucesso, eu falo de uma questão que vai muito mais além do assunto que envolve ser um sucesso, a questão literal de ser um sucesso. Existem muitas pessoas anônimas que são um grande sucesso, você sabia disso? Talvez tenha alguém sentado do seu lado que é um grande sucesso. Olhe para a pessoa do seu lado. Diga para ele assim: você é um sucesso. E talvez essa pessoa que ouviu que é um sucesso, nem ela se considere um sucesso. Você sabia disso? A pessoa também está dizendo: eu? Sucesso de quê? Mas eu gostaria de ler hoje uma palavra em que nós vamos entender o que é um sucesso. Sucesso não tem a ver com quantos seguidores você tem na rede social, não tem a ver o quanto você é famoso. Sucesso não tem a ver se as pessoas falam bem de você. Sucesso não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Sucesso não tem a ver com quantos sonhos você já realizou. Nós vamos ler um pouquinho hoje sobre sucesso. E eu desejo que você seja uma pessoa de sucesso em nome de Jesus. Josué, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao 9. E se você já achou esse texto, está lá no Antigo Testamento, eu vou convidar todas as pessoas de sucesso a se colocarem de pé, para nós fazermos a leitura desse texto, do versículo 1 ao versículo de número 9, Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso e corajosa. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Somente até aqui o texto da leitura. Vamos orar, deixa a sua Bíblia aberta. Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado e certamente por tudo que o Senhor continuará falando através da tua palavra, que já foi lida e que ela seja resposta de oração de um Deus que nos ama e sabe o que precisamos ouvir. Pai, nós colocamos esse tempo em tuas mãos, que esse altar, ó Pai, possa glorificar o teu nome, que Jesus seja o centro de tudo. Assim oramos, gratos a ti, desde já, em o nome de Cristo Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Você pode tomar o seu assento, por favor? Antes. O tema dessa palavra já é uma resposta, e eu vou tentar explicar o porquê dessa afirmação. O sucesso está nas mãos de Deus. O nosso sucesso está nas mãos de quem? De Deus. O seu sucesso está nas mãos de Deus. Eu não sei se isso para você é maravilhoso saber. O meu sucesso está nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que o nosso sucesso está nas mãos do Senhor que fez todas as coisas. Mas a gente precisa saber entender o que significa o nosso sucesso estar nas mãos de Deus. Nós vivemos num tempo onde evangelho é a mesma coisa que resultados. Por isso eu diria que nós vivemos num tempo de um evangelho de resultados. As pessoas, elas a cada vez mais estão perdidas por conta de um evangelho que é pregado para se viver resultados. E esse evangelho de resultados causa muitos danos. Promete o que não pode se cumprir. É um evangelho que separa pessoas por conta dos resultados. É um evangelho que traumatiza, um evangelho que culpa, é um evangelho que deprime, é um evangelho que sentencia. Nós vivemos hoje num tempo em que, se você serve a Jesus e você tem uma vida em que você não está vivendo como pessoas que estão crescendo, você tem vivido uma fé que não está trazendo resultados. E isso vai levando as pessoas a inúmeros questionamentos, conflitos.
vai levando as pessoas a perguntas. Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou ouvindo a palavra certa? Será que eu tenho que ir realmente atrás dessa palavra, desse evangelho? Será que eu tenho que compreender realmente quais resultados estão faltando na minha vida? E é realmente um evangelho completamente cruel, antibíblico. É um evangelho que arrasta milhares de pessoas. É um evangelho que atrai, porque promete para você coisas que talvez os seus sonhos, em seus pensamentos, ficam imaginando todos os dias. Ah, se eu pudesse viver isso, ah, se eu pudesse viver aquilo. Mas quando eu falo de evangelho de resultados, a pessoa que vem à minha mente é o apóstolo Paulo, preso em Roma, num porão. Ele escreve a carta a Timóteo. E em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele pede, naquele momento, que tragam para ele uma lagosta, um bacalhau. Ele pede que traga para ele uma cama maravilhosa. Ele pede que naquele momento ele possa desfrutar das melhores frutas de Roma. O que ele pede? Eu estou com frio, eu só quero a minha capa. E alguns textos para eu ler. Irmãos, um homem como o apóstolo Paulo, depois de tudo que viveu, depois de tudo que plantou, depois de tudo que passou, ele enxerga como importante no final da sua vida apenas a sua capa e alguns textos. Se isso não é o evangelho verdadeiro, o que a gente tem ouvido por aí é uma mentira, é algo antibíblico e é algo apenas para atrair pessoas e enganá-las diante do seu sofrimento. Nós vivemos hoje um evangelho de resultados, e esse evangelho de resultados tem gerado uma geração perversa e vazia de esperança. O evangelho de resultados tem feito muita gente esquecer que Deus não nos prometeu uma vida sem desafios, porque nós entregamos a nossa história, as nossas decisões nas mãos dele. Deus, ele nos prometeu um relacionamento para que possamos entregar o nosso futuro. Deus, ele prometeu cuidar do nosso amanhã. Deus, ele não prometeu que ele daria ou faria muitas coisas que nós ouvimos como promessas para simplesmente chamar a nossa atenção. Nós vivemos hoje uma busca pelo evangelho por resultados, e não o evangelho por compromisso, e não o evangelho por amor, e não o evangelho porque realmente Jesus tocou no nosso coração. Essa palavra que nós lemos, ela foi uma palavra que foi ministrada na minha ordenação pastoral. E eu não tenho como ler este texto e não lembrar do dia, de quem pregou, de muitas histórias e uma caminhada até o dia de hoje, e pensar como esse texto ele tem uma profundidade, independente do tempo, independente do momento, e como ele é um texto que tem a capacidade de nos orientar em qualquer momento da nossa vida. Imagina comigo agora um convite em que Deus pede para você que você abra mão de todos os seus sonhos. Imagine você comigo agora que está me ouvindo, um convite em que Deus peça a você que abra mão de todos os seus projetos, que Deus abra mão, que Deus peça que você abra mão de um ambiente de segurança e diz para você fazer somente o que Ele mandar. Deus olha para você e diz assim: olha, eu desejo que a partir de agora você possa abrir mão de todos os seus sonhos, de tudo aquilo que você imaginou, desejou, planejou viver, conquistar, de todos os seus projetos, de todos os seus desejos, de ambientes em que você gostaria de estar, frequentar, ambientes em que você talvez se sentiria mais seguro. Você só vai fazer aquilo que eu mandar. A partir de agora, a sua vida vai ser dirigida e para isso você precisa
abrir mão de muitas coisas. Deus chega para Josué e faz isso. Chama Josué num momento difícil demais. Deus, ele não chamou gente sensacional. Deus, ele chamou alguém que sabia obedecer. Deus olha para Josué e diz: Josué, o momento não é fácil. O momento é um momento cheio de desafios. E eu preciso que você abra mão dos seus sonhos, abra mão dos seus projetos. Eu preciso que você abra mão de muitas coisas e que você só faça o que eu mandar. E isso envolve momentos de desafios, isso envolve circunstâncias, e isso envolve esse ambiente difícil demais que está sendo enfrentado. A minha pergunta para você nessa noite, escute bem, por favor. Deus, ele por acaso chama alguém à toa? Deus chama, irmãos, alguém que não está fazendo nada. Deus chama? Não. Deus, ele chama alguém que está com o tempo sobrando. Eu estou olhando aqui na terra e tem alguém aqui que não está fazendo nada. Alguém aqui que está com o tempo muito sobrando. Alguém aqui que não está conseguindo pensar no que fazer. Deus, ele chama Josué nesse tempo difícil. E ele vê 3 coisas em Josué que eu consiga enxergar. Primeiro, obediência. Segundo, um homem insensível. E terceiro, um homem que sabia que precisava aprender. Irmãos, Josué era obediente. Josué, ele foi submisso a Moisés, obediente a Moisés, e isso trouxe para Josué os olhos de Deus. Josué, o meu servo, é um homem obediente. Josué, ele poderia se rebelar, ele poderia em Cades Barneia ter olhado e só murmurado, reclamado, mas em todo momento Josué está sendo um homem fiel, um homem obediente. Num tempo em que a maioria decidia não ser obediente, Josué nadava contra a maré e escolhia ser obediente. Josué foi um homem que honrava aquele que estava acima dele. Josué entendia a importância disso. Josué, ele foi sensível à voz de Deus num momento difícil. Irmãos, num momento difícil, nós queremos nos proteger. Num momento difícil, nós não queremos correr riscos. Num momento difícil, nós não queremos nos expor. Se eu virasse para você hoje e falasse assim: quem topa agora entrar dentro do carro comigo e andar 1.200 quilômetros e ir para Porto Alegre para a gente ajudar lá no Rio Grande do Sul, entrar dentro da água, talvez vai muita gente dizer assim: ih, pastor, tem ninguém para colocar no meu lugar não. Eu estava aqui na sexta-feira com os irmãos do Ministério de Louvor, eu abri o Waze no meu celular e digitei destino, Porto Alegre. E você sabe qual foi a mensagem que o Waze me mandou imediatamente? Cuidado, zona de evacuação, procure evitar este destino. Porque num momento de perigo, difícil, nós queremos nos proteger. E Josué, nesse momento, foi sensível à voz de Deus. Ele não pensou em si, mas naquilo que Deus desejava. Nesse momento, Deus olha para Josué e vê que Josué também era um homem que sabia que precisava aprender. Josué entendia que ele não podia caminhar em momento nenhum sem a direção de Deus. Então Deus olha para Josué e diz para Josué: assim como fui com Moisés, serei com você, porque você é obediente. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, seja forte e corajoso. Não tires essa palavra dos teus lábios. Continue sendo sensível, Josué. Ouça a minha voz, continue aprendendo, continue perseverando, continue caminhando. Deus, ele mostra para Josué que o desafio era grande.
Deus mostra para Josué que as questões que seriam enfrentadas não seria uma excursão de colégio, um piquenique, seriam desafios enormes, mas Deus mostra também para Josué que Deus estaria com ele. E isso não era, irmãos, escute isso por favor nessa noite, isso não era uma promessa somente para estimular Josué, mas para gerar uma experiência na vida de Josué, para que ele soubesse que o sucesso dele vinha de Deus, estava nas mãos de Deus. Você pode ser obediente, você pode ser sensível, você pode saber que você precisa aprender, você pode ser bom em muita coisa, mas o seu sucesso está nas mãos de Deus. Eu conheço muita gente boa que não é um sucesso. E eu não estou falando que nem é um sucesso naquilo que é bom. Eu conheço muita gente que é capaz, mas não é um sucesso. Porque ainda não entendeu que sucesso está ligado à dependência. E Josué sabia que apesar de tantas virtudes, ele sabia que o seu sucesso estava nas mãos de Deus. Agora imagina comigo, você decidir colocar a sua vida totalmente nas mãos de Deus, de verdade. Mas eu preciso lembrar a você que Deus, Ele não chama pessoas à toa. Deus, Ele não chama pessoas com tempo sobrando. Deus, Ele não chama pessoas que estão paradas. Deus, Ele gosta de gente ousada. Deus, Ele gosta de gente que tenha ousadia. Não de gente perfeita, mas de gente que tenha ousadia. Nós queremos viver os sonhos de Deus, mas nós não queremos ter ousadia de esquecer os nossos sonhos. Ah, Senhor Deus, como eu desejo os sonhos de Deus na minha vida. Como eu desejo fazer isso, como eu desejo fazer aquilo, como eu desejo mergulhar na Tua vontade, Deus, como eu desejo ter uma vida de oração assim, como eu desejo ter uma vida ministerial assim, uma vida espiritual assim, pastor, como eu desejo viver isso de Deus na minha vida. A minha pergunta para você não é o tamanho dos sonhos de Deus que você deseja viver na sua vida, mas é o quanto você está disposto ou disposta a abrir mão dos seus sonhos. Josué, lembra daquela casa que você tanto desejou quando era adolescente? Esquece. Eu vou te dar uma casa maior do que essa. Josué, lembra daquela abundância que você pensava? Esquece. Josué, lembra dos amigos? Josué, lembra daqueles planos que você tinha? Josué, não. Nós queremos viver os sonhos de Deus, mas nem sempre queremos ter ousadia para esquecer os meus sonhos. Esquecer os meus sonhos? Pastor, você pregar isso num culto de domingo à noite, cheio de gente na igreja, pregar que a gente tem que esquecer dos nossos sonhos. Pastor, isso não chama a atenção de ninguém, isso não convence ninguém, porque a gente vive num tempo hoje em que a cada vez mais o ser humano está empoderado e que nós temos que sonhar, 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 sonhar. Porque vivemos um tempo de evangelho de resultados, que convence, que chama atenção, que hipnotiza. Existem muitos sonhos pessoais que talvez estão atrapalhando muitas pessoas de viverem os sonhos que Deus tem aqui para muitas histórias. Senhor, eu quero viver o seu sonho. Mas sabe, Deus, eu não quero perder o meu sonho. Lembra de uma mulher chamada Ana? Ana tinha um sonho. E qual era o sonho de Ana? Ter um filho. Um dia Ana disse: eu abro mão do meu sonho, porque eu queria ver um menino crescer na minha casa, eu queria poder fazer planos, eu queria poder vê-lo virar um adolescente, um jovem, mas eu entrego para o Senhor.
Ana diz ao Senhor: se me deres um filho, então eu o entregarei ao Senhor. E quando Ana fez essa oração, o Senhor abriu o ventre de Ana. Porque Ana diz: o sonho não é mais meu, Deus. Agora é o sonho do Senhor na minha vida. Não tinha sido a primeira vez que Ana tinha ido sacrificar. Foram vários anos, foram várias humilhações, foram várias orações. Josué está nesse momento agora. E Josué está abrindo mão de muitos dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Josué, quando enxerga tudo isso, Josué naquele momento diz: o meu sucesso está nas mãos de Deus, porque Deus disse para mim que onde eu colocasse a planta dos meus pés, o Senhor me daria. O Senhor disse que aonde eu estivesse, por pior que fosse o momento, Ele estaria comigo. Eu tenho o Criador, o Eterno ao meu lado, mesmo que o momento seja difícil, triste, mesmo que seja talvez um momento frustrante, mas eu sei que Deus está do meu lado. Então o meu sucesso não está nas coisas, mas está nas mãos de Deus. Perceba isso. Eu e você, se queremos que o nosso sucesso esteja nas mãos de Deus, a gente precisa entender que nós somos apenas instrumentos. O que você é, meu irmão? O que eu sou? Eu não sou nada, eu sou apenas instrumento de Deus. Você é apenas um instrumento de Deus. Muita coisa que Deus quer realizar, não é porque você é bonitinho, não é porque você sorri bonito, não é porque você é simpático, é porque nós somos um instrumento nas mãos de Deus. Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu estava pensando como Deus usa instrumentos disponíveis. Tudo que nós vivemos aqui, esse ano a nossa igreja vai fazer 42 anos. Quem um dia sonhava que essa história chegaria até hoje, e chegaria até hoje, com tantas superações, com tantos milagres, com tantos momentos em que Deus, Ele do ponto final, Ele escreveu um recomeço. Por quê? Porque nós somos apenas instrumentos de Deus. Você é um instrumento de Deus nesse lugar. E se você não é um instrumento de Deus nesse lugar, cuidado. Porque se nós não somos instrumento de Deus, nós somos instrumento de quê? Eu sou apenas um instrumento de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Eu não sou melhor do que você em nada. Choro, fico triste, desanimado, irritado. A Bíblia que você lê, a Bíblia que eu leio. 2 diáconos estavam vendo o que eu estava passando lá no gabinete antes de começar o culto. Seja um instrumento. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus para ser bênção. Você é um instrumento de Deus para poder a vontade de Deus acontecer. Nós somos apenas um instrumento. Eu sou uma pessoa que o meu sucesso está nas mãos de Deus. Por quê? Porque eu sou apenas um instrumento de Deus. Eu entendo que eu sou apenas um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Ah, não, eu estou fazendo isso porque sabe, né? Para com isso. Nós somos apenas um instrumento de Deus. Eu quero que você vá embora daqui a pouco. Entenda, não que eu estou te expulsando. Mas estou dizendo, eu quero que você vá embora aqui daqui a pouco e você fique lembrando da palavra que foi pregada. Uau, você viu o cantor que cantou? Você viu o pastor arrebentou hoje. Que arrebentou o quê, irmãos? A gente é apenas instrumento nas mãos de Deus. Quem canta aqui é ser humano igual a você. Quem prega aqui é ser humano igual a você. Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. Nada além disso. Nada. Porque o nosso sucesso está nas mãos de Deus. A gente precisa lutar para colocar a nossa vida nas mãos de Deus. É o nosso maior sucesso.
O seu maior sucesso, meu irmão, minha irmã, não é o quanto que você vai ganhar mais esse mês. O seu maior sucesso não é talvez um prêmio que você está correndo atrás, não é talvez uma roupa nova que você vai ganhar, um celular que você vai comprar, não é um emprego que você vai mudar, não é uma casa que você vai ganhar. Meu irmão, o seu maior sucesso é ter a sua vida nas mãos de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a coisa fica feia, quando você fica doente, quando as coisas pioram na sua vida, você não vai dizer para a sua casa, me ajuda a viver um milagre. Você não vai dizer para o seu carro, resolve o meu problema agora, que só Deus pode fazer, não. O nosso sucesso está nas mãos de Deus. O meu sucesso não é o que eu tenho, o que eu conquistei. O seu sucesso não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. E o nosso sucesso é saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. Não, eu estou tranquilo, porque eu tenho plano de saúde tal. Eu estou tranquilo, porque eu conheço fulano de tal. Eu estou tranquilo, ou tranquila, porque esse trabalho, ninguém me tira. Meu irmão, aonde isso é sucesso? Aonde é sucesso? Nós não podemos caminhar sem sensibilidade. Josué ele foi sensível à voz de Deus. Num momento em que tudo estava difícil, Josué ele foi sensível ao ponto de abrir mão para viver os sonhos de Deus na vida dele. Eu vou terminar dizendo duas coisas para a igreja nessa noite. Deus ele está à procura, escute por favor isso, de gente que não se esquece quem Ele é e de onde Deus te tirou depois que tudo fica bem. Deus ele está à procura de gente que não se esquece quem Deus é e de onde Ele nos tirou depois que o tempo difícil passa. Porque o tempo difícil passa, irmãos. E quando o tempo difícil passa, a gente não pode esquecer quem Deus é e que Ele esteve ao nosso lado o tempo todo. Deus procura pessoas assim, que não estão em busca de um evangelho de resultados só para ter, só para ganhar, só para melhorar, só para viver isso ou aquilo. E a última coisa que eu vou dizer ao seu coração nessa noite: Deus é um Deus que gosta de gente ousada. Ousadia não em fazer estripulia, não em fazer inconsequência, mas ousadia em deixar tudo nas mãos dele. Josué sabia que o sucesso dele estava nas mãos do Senhor. O seu sucesso, o meu sucesso, está nas mãos de quem? Você pode ser muito bom, muito boa, super competente, incrível, ser cheio de qualidades, ter muitas coisas, ter muitas conquistas, mas o nosso sucesso está nas mãos do nosso Deus. Eu gosto muito de um momento na caminhada de João Batista, quando ele está no rio, batizando. Você lembra o nome do rio? Rio Jordão. E aí então os discípulos de João Batista meio que provocam ele. Aí João Batista ouve aquela provocação e diz assim: não, eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é. Convém que eu diminua e que Ele
cresça. O meu sucesso não está em competir quem batiza mais, quem é o cara aqui em Jerusalém, não. O meu sucesso está em servir aquele que vem após a mim. O meu sucesso está em dizer que ele cresça cada vez mais. O meu sucesso está em deixar que Jesus seja o destaque. O seu sucesso, o meu sucesso, está nas mãos de Deus. Para esse mundo, irmãos, que vivemos, não é fácil entender isso. Não é fácil. Não é fácil. Porque esse mundo, ele avalia as pessoas de uma maneira muito errada. Esse mundo avalia as pessoas pelo que as pessoas têm. Esse mundo avalia as pessoas pelo quanto as pessoas são conhecidas. Eu amo gente simples e de bom caráter. A maior riqueza hoje é ter um bom caráter. Mas talvez a gente olhe para alguém, para uma pessoa, que não é assim uma pessoa de sucesso nesse mundo. Mas em Deus ela é uma pessoa de sucesso. Sabe por quê? Que a vida dela está nas mãos de Deus. O sucesso da vida dela está nas mãos de Deus. É quando a gente, como o apóstolo Paulo diz, o que eu quero agora no final da minha vida? Apenas a minha capa para me proteger do frio. Porque a minha vida já está sendo derramada. Eu cumpri, eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. O meu sucesso está nas mãos do Senhor. O meu sucesso está quando eu decidi abrir mão dos meus sonhos, abrir mão da minha história, abrir mão das minhas conquistas, abrir mão de ter isso, de ter aquilo. Eu queria terminar essa palavra contando aqui um testemunho. Testemunho de um pai que casou seu filho. E é bem provável que aqui na igreja possa ser que alguém tenha visto esse testemunho. Esse pai, ele é um oriental, não sei se dizer um japonês, um chinês, um coreano. E ele, quando vai casar o seu filho, ele pede a palavra para abençoar o seu filho. De uma família com excelente condição financeira. E na hora de orar pelo seu filho, abençoar o seu filho, ele diz assim: meu filho, eu há décadas atrás, não sei dizer há quantos anos atrás, eu decidi abrir mão de tudo e decidi entregar a minha vida para Jesus e queimar a minha vida no altar. Gastar a minha vida servindo a Deus. E ele diz para o seu filho: você tinha condições de poder ser dono de grandes empresas, de conquistar muitos sonhos, de viver muitos planos, de ser muito conhecido. Mas eu louvo a Deus porque você também decidiu queimar a sua vida no altar. E a família em lágrimas, em prantos, agradecendo a Deus. Quando eu olhei para aquele testemunho, eu fiquei pensando, hoje,
tem deixado de ser um privilégio. Ter o nosso sucesso nas mãos de Deus. Porque ser sucesso hoje, inclusive no meio cristão, é você andar de carrão, você ser muito conhecido, você estar em todos os congressos. Tem muita gente anônima, irmãos, que o sucesso dessa pessoa está nas mãos de Deus. Que nunca vai ser conhecido em lugar nenhum, mas vai ser conhecido no céu. Que decidiu abrir mão. Que foi um Josué. Que não tinha mais plano B. Só tinha um plano de Jesus. Só tinha um plano de Deus na sua vida. Podemos ser bons em muitas coisas. E temos capacidade para isso. Mas nada substitui o nosso sucesso estar nas mãos de Deus. Seja bom. Não faça nada de forma desleixada. Não faça nada sem compromisso, de forma irresponsável, mas sempre se lembre que o seu sucesso está nas mãos do Senhor. Eu vou fazer um bolo lá em casa. Senhor, eu faço bolo há 40 anos. Mas eu quero dizer que o sucesso desse bolo está nas tuas mãos. Ah, pastor, para com isso. Eu estou indo para o meu trabalho, eu faço isso todos os dias. Senhor, mas o sucesso do meu trabalho hoje está nas tuas mãos. Ah, eu vou viajar, o sucesso dessa viagem está nas mãos de Deus. Eu vou fazer esses planos, eu vou fazer aqui esse projeto. O sucesso disso está nas mãos de Deus. O sucesso está nas mãos de Deus. E eu quero terminar lendo com você Josué, mais uma vez, capítulo de número 1. Versículo de número 7 em diante. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja um sucesso por onde você andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será um sucesso, porque o seu sucesso está nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe, rique e abundantemente em nome de Jesus. Amém?